Meus irmãos, graça e paz. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, a palavra de Deus, no livro de Cântico dos Cânticos. Nós vamos continuar a nossa sequência de meditações. Portanto, nós abriremos lá no capítulo 4 e leremos do verso 1 ao verso 5. Amém? Farei a leitura. Olhe para o texto comigo. Observe com bastante atenção o que a palavra de Deus nos diz. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, do verso 1 ao verso 5, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Como és formosa, querida minha, como és formosa! Os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como o rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. São os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas, que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. Os teus lábios são como um fio de escarlata, e tua boca é formosa. As tuas faces, como romã partida, brilham através do véu. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de soldados valorosos. Os teus 2 seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela, que se apacentam entre os lírios. Amém. Essa é a palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Deus Pai, nós cremos no Teu Santo Espírito, que vive em nós, que nos guia em toda a verdade do Senhor, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós cremos, ó Deus, no Teu Espírito, que há séculos atrás, ó Deus, inspirou homens a escrever essas santas palavras, ó Deus. E cremos que esse mesmo Espírito nos ilumina hoje para entendermos os nossos deveres, entendermos, ó Deus, o Teu caráter, a Tua vontade, aplicarmos, ó Deus, as Tuas santas instruções em nossas vidas e andarmos nos Teus caminhos. Cremos, ó Deus, no Teu Espírito que nos fortalece nessa caminhada, Pai. E é crendo nisso, Pai, apoiados nessa verdade, nessa crença que nós Te rogamos, que agora, Senhor, o Senhor nos instrua, nos ensine a Tua palavra. Que o Senhor fala conosco, apesar deste texto muitas vezes soar estranho para nós. Que o Senhor nos mostre o Evangelho, ó Deus, nessas santas palavras. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, na nossa última mensagem, na última passagem que nós lemos aqui em Cântico dos Cânticos, nós observamos o dia mais esperado desse casal, o dia mais aguardado, mais ansiado por eles dois, o rei e a sulamita, que foi o dia do casamento deles, a celebração do matrimônio, o dia em que, enfim, eles podiam despertar o amor que eles tinham um pelo outro. Nós vimos isso no capítulo 3, versos 6 a 11. Mas apesar do texto, irmãos, ter feito uma descrição bastante detalhada do casamento em si, nós não temos nenhuma descrição da festa, algo que é muito comum pensarmos quando pensamos em casamento, festa. E para o judeu ainda mais, porque na cultura daquela época, as festas eram uma celebração de uma semana. Eram 7 dias se alegrando por causa daquela nova família que havia nascido. Mas aqui, irmãos, Cantares, por não ser uma narrativa cronológica, linear, e não ter nenhum compromisso em nos trazer aqui as coisas numa ordem de começo, meio e fim, não nos fala nada a respeito da festa. O texto simplesmente pula para aquilo que realmente importa e que tem mais a ver com o propósito desse poema inspirado, que é a consumação final dessa união. A celebração agora física dessa união, desse amor que esses dois desfrutavam e compartilhavam um com o outro. Aqui nós temos, irmãos, a noite de núpcias do rei e da sulamita, aquilo que nós hoje chamamos de lua de mel,
o momento em que os nubentes aproveitam fisicamente, sensorialmente este momento, porque agora é o momento apropriado. É o momento de despertar o amor, é o momento de consumar esse sentimento, essa paixão que eles tinham um pelo outro. E embora, irmãos, o nosso tempo nos permita apenas observar esse capítulo em partes, em perícopes menores, esse texto, irmãos, na verdade deve ser lido como uma unidade. Esse texto, irmãos, deve ser lido como um todo, do capítulo 4, verso 1, até o capítulo 5, verso 1. Com a graça de Deus nós meditaremos nessa passagem, mas fica aí o exercício e é bom que os irmãos leiam todo este capítulo, leem todo este capítulo. Capítulo 4, verso 1 até o capítulo 5, verso 1, para você entender o contexto de tudo isso que nós vamos falar aqui hoje em nossa mensagem, irmãos. Até aqui, nós já podemos perceber que a sulamita é quem mais fala. Em termos de cálculos, mesmo de números, nós temos a sulamita falando aqui quase que 2 vezes mais que o homem. Mas agora, irmãos, é interessante que neste momento de núpcias, neste momento de lua de mel, digamos assim, ele agora meio que assume a liderança, assume a fala quase que exclusivamente. Nós vimos recentemente o monólogo, o grande monólogo da sulamita. E por que não dizer esse capítulo também, irmãos? É o monólogo do rei, o monólogo deste rei pastor, o amado da sulamita, porque ele é quem mais fala nessa passagem. Primeiro, ele elogia a beleza dela, dos versos 1 a 7, dos quais nós meditaremos do 1 ao 5. Depois ele convida ela gentilmente a deixar a sua terra natal. Nós fomos introduzidos nesse contexto desde os capítulos anteriores. Ela está aqui na terra de sua mãe, na região do Líbano, e ele convida ela para sair de lá, colocando em prática aquilo que a Bíblia nos diz lá em Gênesis 2. O homem deixa a casa do seu pai e da sua mãe e se une à sua mulher, e ambos se tornam uma só carne. E ele convida ela a deixar a sua terra e ir com ele, e ir morar com ele. E ele vai especificar aqui alguns perigos que haviam na região onde ela morava. Verso 8. Depois, irmãos, ele volta a elogiá-la novamente, em particular, destacando as suas carícias. Verso 9 a 11, e também a sua pureza, verso 12 a 15. E finalmente ela responde. Nós temos uma fala da amada também nesta sessão do capítulo 4. E aí, irmãos, ela convida ele no verso 16 a entrar nesse jardim. Nós já vimos aqui, irmãos, como a relação deles é retratada por Salomão aqui como um jardim privado, secreto, inacessível para aqueles que ainda não são casados, mas agora eles são casados. E no verso 16 ela diz: entre no seu jardim e coma do seu fruto. Agora ele pode, agora eles estão casados. Isso acontece no verso 16 do capítulo 4 e também na parte A do verso 1 do capítulo 5. E por último, nós temos aquela voz misteriosa no final do verso 5, que traz aqui uma palavra em tom de aprovação, chancelando essa relação, aprovando essa relação íntima. E muitos comentaristas, irmãos, entendem que essa voz misteriosa é a voz do próprio Deus, que se agrada com essa relação, que se agrada com esse relacionamento amoroso que é puro, é santo, está dentro dos padrões estabelecidos pela vontade de Deus, revelados em sua lei. Hoje nós meditaremos na primeira parte desse todo que eu acabei de esmiuçar aqui, destrinchar para nós. Nós vamos meditar nessa primeira parte do poema, onde o noivo elogia a beleza do corpo da sua amada. Irmãos, nós já vimos aqui muitos elogios que eles fazem um ao outro, eles trocam galanteios em todo o livro de Cântico dos Cânticos. Mas até aqui, a maioria dos elogios que nós vimos, irmãos, dizem respeito ao caráter, à personalidade, à pureza interior deles. Tanto o amado em relação à amada, quanto a amada em relação ao seu amado. Mas agora, irmãos, que eles podem, ele começa a elogiar os aspectos físicos dela, a fisionomia dela, a beleza do corpo dela, ao mesmo tempo em que ele expressa o desejo de tocá-la, de amá-la fisicamente, sensorialmente, intimamente. É isso que ele expressa aqui, irmãos, nisso que poderia ser visto por nós como um prelúdio de uma relação amorosa, as preliminares de uma relação íntima que é pura, que agrada a Deus, que glorifica o seu nome. E eu pensei, irmãos, em estruturar esse texto, essa nossa mensagem de hoje, respeitando a forma como ele se movimenta.
Vamos observar aqui, irmãos, cada um dos elogios. São 8, e nós vamos observar cada um deles, olhando para os versículos aqui e comentando cada um deles. No verso 1, o rei diz à Sulamita: como és formosa, querida minha, como és formosa. E quando ele diz isso, irmãos, nós já explicamos isso aqui em outras ocasiões, com repetições, ele está querendo dizer que ela é a mais formosa, ela é mais bela do que as outras. Talvez não pelos padrões de beleza daquela época, porque ela mesma tinha defeitos pelos padrões de beleza daquela época, o que causava nela um certo complexo de inferioridade, mas aos olhos do rei. Para ele, ela era mais linda, ela era mais bela, as outras não interessavam a ele, e ele diz isso aqui novamente. Neste capítulo ele diz isso 2 vezes, na verdade, aqui no verso 1, e ele repete lá no verso 7, se você voltar os seus olhos, você verá isso. E aí o rei declara, irmãos, que ela é formosa, um elogio que inclusive ele já tinha feito lá no capítulo 1, verso 15. Note, irmãos, que os elogios do noivo, eles vão do geral, versículo 1, parte A, para o específico, versículo 1, parte B, até o versículo 5. Ele diz que ela é linda, a mais formosa, é a sua querida, e depois ele começa a especificar. Sendo mais específico, irmãos, o noivo elogia as partes que vão da cabeça até os seios da sua amada. Ele começa a descer e tecer elogios à medida em que ele olha para essa região do corpo dela. E ele destaca, irmãos, 7 partes dessa região do corpo da sua amada. E 7 é um número sugestivo. Provavelmente, certamente, não era apenas essas 7 partes do corpo dela que despertavam o desejo dele. Mas 7, irmãos, naquela cultura tem um sentido de completude, de perfeição. Então ele usa esses 7 elogios aqui para dizer para ela que ela é, aos seus olhos, perfeita. Não é isso que diz o verso 7? Tu és formosa, querida minha, em ti não há defeito. Não que ela seja perfeita fisicamente, mas aos olhos dele, ela era. A palavra hebraica, irmãos, é sem mancha, sem mácula. Ela era perfeita, ela satisfazia ele em tudo. Ele não procurava nada além daquilo que a sua amada podia oferecer a ele. Talvez a noiva, irmãos, estivesse insegura. Talvez a noiva estivesse com medo do desconhecido. Talvez a noiva estivesse com saudade da sua casa, porque ela estava longe, num ambiente estranho. E por mais que ela amasse o seu amado, essa era uma experiência muito nova para ela, porque pelo exemplo que nós já vimos até aqui, provavelmente, certamente, eu garanto que ela era virgem. Uma menina pura. Talvez o relato de que ela estava usando um véu aqui nessa passagem comunique isso para nós de forma mais contundente. E longe de casa, irmãos, talvez apreensiva, o noivo suavemente elogia ela, acalma ela à medida em que ele começa a cortejá-la, como da vez em que ela estava insegura por causa da sua aparência. Capítulo 1, versos 5 e 6. Irmãos, todo o foco do amado está na amada, não está em si mesmo. Irmãos, isso é instrutivo. Isso é fácil tirar uma aplicação daqui, irmãos, já que nós estamos aqui falando de uma relação íntima de um casal, onde o amado se expressa apenas pensando em sua amada. E é isso que nós devemos buscar em nossas relações íntimas, irmãos. Não é buscar prazer para nós mesmos. Não é olhar para a nossa amada ou para o seu amado, você que é mulher e é casada, esperando apenas obter dele prazer. A Bíblia nos diz que é melhor dar do que receber. É melhor nós pensarmos em servir do que ser servidos. Irmãos, numa relação amorosa, é assim que nós devemos pensar. Nós devemos proporcionar prazer ao outro. É isso que Paulo nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, onde ele traz instruções bastante claras a respeito das relações amorosas de um casal cristão. Depois, irmãos, ele elogia os olhos dela ainda no verso 1, na parte B. Ele diz: os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. Os olhos, irmãos, da Sulamita, mais uma vez, são comparados às pombas. Ele já tinha feito esse comentário lá no capítulo 1, verso 15. Ele já tinha feito
com essas mesmas palavras, ou seja, o seu olhar, que naquela época era visto como algo que tinha a ver com o caráter da pessoa, com a alma da pessoa. Há alguns rabinos que entendem até mesmo que se um homem casasse com uma mulher que tinha olhos bonitos, era um consenso em que aquela mulher era uma mulher decente. Havia esse entendimento na cultura. Se de fato isso é verdade, não tem como saber, irmãos, mas o povo pensava assim, e uma vez que o povo pensava assim, ele falar isso para ela é um elogio. E ele diz, irmãos, talvez dizendo que a sua imagem, o seu olhar comunicava para ele paz, tranquilidade. É notável, irmãos, que não só a aparência física dela, embora o foco aqui seja a aparência, a estética dela, ele também fala um pouco do caráter dela, da pureza dela, da tranquilidade, da serenidade, da delicadeza dela, algo que atraía ele e chamava a sua atenção. É importante notar, irmãos, que esse elogio é idêntico, como eu já disse, do capítulo 1, verso 15. Contudo, aqui nós temos um acréscimo. E eu peço bastante atenção dos irmãos para observarem esse acréscimo. Ele diz que os olhos dela são como os das pombas, e eu já expliquei aqui que, na verdade, ele não está pensando nos olhos das pombas, mas a pomba em si. Então, os olhos dela são pombas, como diz algumas traduções. E aí ele vai dizer que os olhos dela brilham através do véu. Irmãos, muitas questões são levantadas para o significado da palavra véu aqui. Porque lá no capítulo 1, verso 7, se eu não me engano, verso 7, quando ela pergunta onde o seu amado está, porque ela não quer procurar ele de qualquer jeito. Algumas traduções traduzem da seguinte forma, ela diz, dize-me, ó amado de minha alma, onde apacenta o teu rebanho, porque eu não quero andar com uma mulher que erra o pé, uma mulher que tem um véu. E lá véu tem a ver com ela estar perdida, errante, procurando por um homem, algo que era uma prática muito comum entre as prostitutas daquela época. Mas aqui parece que véu tem outro sentido, irmãos. Véu tem mais a ver aqui com a pureza dela. O Tremper Longman, ele comenta esse texto assim, ele traz um insight interessante. Ele diz assim, o véu, preste bastante atenção, irmãos, o véu tanto oculta a beleza como faz aumentar o desejo. O vislumbre da beleza física é mais sugestivo do que ver o todo. A visão da parte desperta o desejo por ver o todo. Irmãos, isso aqui é muito urgente de nós entendermos, nós que vivemos numa cultura precoce, adiantada, precipitada, onde muitos jovens irmãos descobrem experiências, experimentam coisas no tempo inapropriado. Nós já falamos sobre isso aqui várias vezes, naquela exortação da Sulamita às filhas de Jerusalém. Eu não pretendo repetir tudo de novo. Irmãos, as pessoas hoje em dia, os jovens hoje em dia, perderam o mistério dessas questões sensuais, sexuais, íntimas que os adultos desfrutam. Os jovens precoces que experimentam essas coisas antes do tempo, e até mesmo os adultos que demandam a sua vida numa prática sexual ilícita, fora do contexto do casamento, quando se casam, não sentem, não podem mais expressar o que o rei expressa aqui. Ele está atraído por ela, mas tem um filtro na frente, um véu. E aquilo não impedia ele de sentir atração por ela, pelo contrário, despertava ainda mais a curiosidade dela. E esse mistério, irmãos, essa curiosidade, esse desejo de descobrir esse secreto, é algo que deve ser desfrutado apenas no casamento e apenas no casamento. É isso, irmãos, que nós devemos entender, por isso que existem muitos casais frustrados, porque não tem mais aquele espanto, aquele mistério, aquela descoberta, não tem mais o que explorar, porque na verdade já fez as coisas fora do tempo, fora da ordem que Deus nos instrui em sua palavra. Aquele véu adicionava um certo mistério à beleza da moça, e isso despertava ainda mais esse rapaz. E ele continua elogiando, agora na parte C do verso 1, ele elogia os cabelos dela. Ele diz, os teus cabelos são como o rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. A descrição dos cabelos dela, irmãos, assim como vários dos elogios que nós já vimos e ainda veremos, pode soar estranho para nós. Porque ele está dizendo o seguinte, os seus cabelos, minha amada, são como um rebanho de cabras descendo de uma montanha. É estranho, não é, irmãos? Isso não parece um elogio. Como da vez em que, se eu não me engano, no capítulo 1, verso 9, em que ele elogia ela, comparando as éguas dos carros de Faraó. Isso não parece um elogio. Mas naquela cultura a imagem comunicava algo da beleza ondulante
e sinuosa, quase hipnótica dessas cabras descendo, irmãos, uma ribanceira, uma montanha. O comentarista John Alton, ele percebe nessa metáfora, irmãos, que o cabelo escuro e provavelmente ondulado, cacheado da sulamita, fluindo suavemente sobre os ombros e costas dela, talvez lembre cenas que os dois desfrutavam no campo. E aqui talvez nós temos, irmãos, mais uma daquelas muitas vezes em que o rei se identifica com a sulamita, com o seu trabalho, com as suas origens, com a sua simplicidade, uma vez que ela era uma camponesa e ele também era um pastor de ovelhas. Então, irmãos, isso aqui para ela era um grande elogio, porque de fato ele estava abraçando ela, a sua história, estava vendo nela, irmãos, quem ela realmente é, enxergando beleza na simplicidade dela. Ele se identifica com ela, está ligado a ela, agora ele é um com ela. Esse é o ponto, irmãos. E ele continua. No verso 2 ele elogia os dentes dela. Ele diz assim: são os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos e nenhuma delas há sem crias. E agora ele fala da beleza que há nos dentes dela, talvez no sorriso dela. O noivo, irmãos, evoca a cena de ovelhas subindo de um lavadouro, de um córrego, de um rio. Elas estão limpas, brilhosas, brancas, tosquiadas. O texto vai dizer que elas estão recém-tosquiadas, literalmente gemiadas. Ou seja, irmãos, não são todas, não estão apenas alinhadas umas às outras, mas elas são idênticas, iguais, uniformes. Não há aberturas entre elas. Não há, está tudo muito simétrico, muito organizado, muito sincronizado. Os dentes simétricos e brancos que formam o sorriso da sulamita é o que criava também, gerava um sorriso no rei e despertava o desejo dele ainda mais. E nós vamos ver, irmãos, que conforme ele vai elogiando, ele vai descendo. E cada parte dela que ele destaca, ele demonstra ainda mais desejo, mais excitação pela sua amada. E aí no verso 3, parte A, ele elogia os lábios e a boca dela. Os teus lábios são como um fio de escarlata, e tua boca é formosa. As tuas faces, como romã partida, brilham através. Aliás, somente até o formosa, e a boca formosa. O noivo elogia, irmãos, a cor dos lábios dela. E há, irmãos, um entendimento de que a cor vermelha tem um quê de sensualidade, de erotismo mesmo. Não é? Há esse entendimento, né? Até mesmo em nossa cultura hoje. E essa referência à vermelhidão dos lábios da mulher evoca o desejo dele. Pelo menos aqui é isso que nós vemos. E talvez seja a cor natural dos lábios dela, talvez seja uma cor artificial, uma cor do que nós entendemos hoje por batom. Existiam os cosméticos daquela época. Existiam flores, plantas em que eles retiravam substâncias que serviam como maquiagem naquela época. O que já nos mostra para nós, irmãos, diferente do que muitos pensam, muitas denominações pensam, muitas denominações focadas em usos e costumes, que biblicamente não há nenhuma proibição para as mulheres em relação a usar maquiagem, a se embelezar, em realçar a sua beleza com decorações. O próprio rei embeleza a sua amada, lá no capítulo 1, verso 11, e conta com a ajuda de outras mulheres, as princesas de Jerusalém. Muito embora, irmãos, que nós devemos tomar cuidado com isso. Porque há também muito engano, muita mentira, muita tapiação nessas questões também de maquiagem, já que nós abrimos esses parênteses. Né? Muitas pessoas, às vezes, vendem uma imagem, muitas mulheres, quer dizer, né? Hoje homens usam maquiagem também, né? Vai saber. Então, muitas vezes se vendem uma aparência que não é realmente a sua, não é? E aí só no outro dia que o sujeito vai descobrir da pior forma possível, não é verdade? Mas fechamos esse parênteses agora e vamos continuar agora observando o elogio dele no verso 3 ainda, parte B. Ele diz: as tuas faces como romã partida brilham através do véu. Mais uma vez o véu, mais uma vez o mistério, mas que não impede ele de perceber a beleza dela. A descrição das faces, irmãos, semelhante à romã, provavelmente também não soa como algo muito comum para nós, mas a ideia aqui, irmãos, é da cor rosada das bochechas dela.
essa região aqui da têmpora, né, é rosada, provavelmente maquiada, embelezada, suave, brilhante. E não obstante o rosto dela estar atrás de um véu matrimonial, irmãos. O noivo ter apenas um vislumbre da face dela. Aquela imagem era suficientemente atraente para ele, a ponto de despertar ainda mais o seu desejo. Verso 4, ele elogia o pescoço dela. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de soldados valorosos. A imagem, irmãos, é a de que o pescoço dela é como a torre de Davi. Isso é muito estranho para nós, irmãos. Isso não soa como um elogio para nós, que somos leitores modernos, porque, irmãos, a imagem evoca aqui a ideia de um pescoço longo, né, porque é uma torre, e carnudo. Eu lendo esse texto, eu pensei numa girafa. Se eu falar para a Beth que o pescoço dela é como uma girafa, ela vai querer me bater, né? Ela não vai ficar feliz, não vai ficar lisonjeada com isso. Não, eu creio que a esposa de quem é casado aqui também não vai achar isso normal. Irmãos, mas é importante saber que pescoço no Antigo Testamento, ele tem a ver, está atrelado ao caráter de alguém. Não é assim quando Deus ia falar que o seu povo era um povo duro, um povo difícil, um povo de dura cerviz. Cerviz é essa região daqui, irmãos, da nuca, do pescoço. Êxodo 32, verso 9, 33, verso 3 e 5. Provérbios associa o pescoço ao caráter de benignidade e fidelidade. Ele diz que nós devemos atar aos nossos pescoços, não sei se é assim que se pronuncia, benignidade e fidelidade na nossa cerviz. Provérbios 3:3. Ou seja, a maneira pela qual ela se comportava refletia o seu caráter puro. Talvez tinha algo a respeito da elegância dela, da forma como ela se comportava, e talvez sim, o seu pescoço, literalmente, mas também tem a ver com o seu caráter, se nós cruzarmos isso com o que outros textos da Bíblia nos diz sobre pescoço de forma simbólica. Alguns oferecem, irmãos, uma outra nuance adicional à imagem da torre, que também sugere a inacessibilidade da mulher, exceto, é claro, em relação ao rei. Ela é como uma torre, ela é inacessível, ela não está disponível, outros homens não conseguem chegar nessa torre. Essa torre tem um dono, somente uma pessoa tem acesso a ela. E talvez essa ideia de escudos que pendem dessa torre reforcem essa ideia. Além de, é claro, também poder ter a ver com colares, correntes, adornos que o rei havia dado para ela, lá no capítulo 1, verso 11. Por último, irmãos, ele elogia os seios dela. Verso 5. Os teus 2 seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela, que se apacentam entre os lírios. Perceba, irmãos, que a intensidade da paixão aqui aumentou. O clima entre eles ficou mais quente, digamos assim. E as descrições do noivo, irmãos, que vinham descendo de cima para baixo, até chegar no pescoço dela, agora, nessa intimidade das núpcias, ele descreve o busto dela, essa região do peito dela. Mas, irmãos, de forma suave e gentil. É assim que ele descreve, que ele elogia. Não de forma rude, grosseira, pecaminosa, promíscua, lasciva. Não. Ele faz isso, irmãos, de uma forma santa, de uma forma que agrada a Deus. Ele diz que o busto dela são como 2 crias de uma gêmea, 2 crias de uma gazela, 2 crias gêmeas de uma gazela. Não em sua forma em si, mas sim em termos daquilo que inspirava ele, que era o desejo de acariciá-la. Esse era o seu desejo, de poder tocá-la, de poder colocar a mão nela, porque agora ele pode. Essa é uma relação santa, é uma relação que agrada ao Senhor, como nós veremos nas próximas passagens. Com essa descrição, irmãos, ele está atendendo ao desejo dela mesma. Lembra lá do capítulo 2, verso 17, quando ela se despede dele? Ela diz: faze-te semelhante ao gamo ou a filho das gazelas sobre os montes escabrosos. Essa foi a última despedida dela, pelo menos aqui no texto, antes da consumação do relacionamento. Irmãos, longe de ser um assunto de piadas, de mau gosto, de duplo sentido, ou ideias que tentam desumanizar tanto o homem quanto a mulher, a sexualidade humana reflete a alegria e a aprovação de Deus, quando é feita da forma que agrada a Deus.
Nós meditamos aqui, semana passada, em Provérbios capítulo 5, verso 18 e 19, uma advertência contra o adultério, naquela alegoria que Salomão propõe ali, dizendo que o homem ele deve beber apenas do seu poço, comparando a mulher ao poço, não em sua forma, tá, irmãos? Redonda, cilíndrica, mas no sentido daquilo que pode saciar a sede que há no seu homem. E ele diz, você não pode deixar a sua água se espalhar por aí, pelas praças, pelas ruas. Proteja esse poço. E aí ele vai dizer nos versos 18 e 19, seja bendito o teu manancial. E ele vai explicar que isso é uma ilustração para a mulher, uma figura de linguagem. Ele diz, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. A mesma linguagem aqui. Saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Irmãos, esses são os elogios que o noivo tece aqui para sua amada, dedica todos a ela. Todos esses elogios a ela. E nós podemos deduzir, irmãos, desses elogios, algumas aplicações práticas para nós que somos casados e para aqueles que são solteiros e têm vocação para casar e aqueles que já estão se preparando para o casamento. Primeiro, nada dá mais segurança, irmãos, para uma mulher do que saber que ela é suficiente para o seu homem. Usando a linguagem lá de Provérbios capítulo 5, saber que o seu homem, o homem que Deus lhe deu, bebe apenas de uma fonte, que é ela. Ele não sai à procura de saciar a sua sede fora de casa. Ele está satisfeito com ela, ele está feliz com ela, com a beleza dela, com o jeito dela, com a personalidade dela, com cada aspecto dela. Isso traz segurança, descanso, alegria para uma mulher. Em dias, irmãos, em que o adultério é celebrado em nossa cultura, é fundamental que nós, casados e aqueles que desejam casar, se mantenham contentes com aquilo que Deus lhe deu. Nós dizemos aqui já em nossa série de exposições em Colossenses, se a esposa de fulano é mais bonita que a sua, isso é problema seu. Se o marido de fulana é mais bonito que o seu, é mais trabalhador que o seu, é mais inteligente que o seu, isso é problema seu. Nós devemos amar apenas a pessoa que Deus nos deu. E não é fácil, irmãos. Não é fácil amar. Às vezes nós pensamos, irmãos, como o mundo pensa, que o amor é esse sentimento, mas não. É um pacto, é uma aliança, é um compromisso que nós firmamos diante de Deus e diante dos homens. E por isso nós devemos amar. É por isso que é um mandamento. É por isso que é uma ordem. Nós devemos amar a pessoa que Deus colocou em nossas vidas. O texto também ecoa, irmãos, o princípio claro que toda a Escritura nos mostra, irmãos, de que a intimidade sexual é somente para os casados. Qualquer pessoa que vive uma vida sexual fora do contexto do casamento está pecando contra Deus, contra as suas ordenanças. A virgindade, irmãos, tem um valor incalculável para Deus e para o cônjuge. Isso não significa que uma pessoa que no passado, antes de conhecer a fé cristã, antes de se entregar a Cristo, aqueles que se entregaram precipitadamente, caiu em desgraça diante de Deus e não tem mais solução. Não é isso que nós estamos dizendo aqui, irmãos. Nós entendemos pelo Novo Testamento que a graça renovadora de Cristo nos faz novas criaturas. As coisas velhas já passaram. A gente começa a contar a partir da nossa conversão. E falando em Cristo, irmãos, eu não podia deixar de pensar a respeito de Cristo, olhando para essa passagem. Do Evangelho bendito de Cristo, olhando para esses elogios do noivo. Esse texto nos lembra mais uma vez de que Ele é o nosso noivo e de que nós somos a sua noiva. Semelhante ao noivo de Cantares, irmãos, que exalta a pureza, a inocência, a decência, a honra da sua amada, destacando, irmãos, o quanto ela é perfeita aos seus olhos. O Novo Testamento também enfatiza a pureza da igreja. O quanto a igreja é pura, é bela aos olhos de Deus, é adornada pelo próprio Cristo. Em 2 Coríntios 11, 2, Paulo expressa o zelo que ele tinha pela igreja. O zelo que ele tinha como um representante de Cristo, de cuidar da igreja. E sabe qual é a figura de linguagem que ele usa, irmãos? Ele diz, eu cuido de vocês.
eu zelo de vocês, eu faço o máximo que eu posso para apresentar vocês a Cristo como uma virgem pura. Como uma virgem pura. O desejo do rei pela Sulamita, irmãos, também deve nos conduzir pelo desejo que Cristo tem por nós. Cristo olha para nós assim, porque Ele tirou a nossa feiura, tirou o nosso pecado, nos encheu de adornos, somos uma noiva ataviada e Ele nos elogia. Ele diz o quanto Ele se agrada de nós, o quanto Ele é glorificado em nós. Ele evidencia isso, irmãos, em sua disposição de se sacrificar pela sua noiva. Nós lemos isso em Efésios 5:25, João 15:13, Gálatas 2:20. O Novo Testamento, irmãos, também destaca a exclusividade que a igreja tem para Cristo, como a noiva tinha para o rei aqui neste texto de Cantares, como é prefigurado aqui, ainda em 2 Coríntios capítulo 2, verso 12, Paulo adverte contra a infidelidade espiritual, destacando, irmãos, a importância de sermos fiéis a Cristo. Cristo demonstrou, irmãos, seu amor supremo ao se sacrificar por nós. E nós, como noiva de Cristo, como nós temos agido em relação a isso, irmãos? Qual tem sido a nossa postura? Será que nós temos andado, irmãos, como uma mulher errante, que erra o pé, que fica à procura de outros deuses, criando ídolos e adorando-os, seguindo os seus preceitos? Ou será que nós somos fiéis ao nosso noivo? Será que nós, irmãos, amamos o nosso noivo e repousamos debaixo da sua sombra, como nós vimos lá no capítulo 2, verso 3 deste livro aqui, nessa parábola do rei da Sulamita? Este amor, irmãos, não apenas nos purifica e nos torna belos aos olhos de Deus, mas também nos convida a uma comunhão íntima, já que nós estamos falando de intimidade aqui, exclusiva com Cristo. Ele anseia, irmãos, por nos ter como a sua noiva, pura e santa diante dele. Por meio de Jesus, nós somos convidados a entrarmos nessa relação de profundo amor e comunhão com o nosso Senhor. Portanto, você que está nos ouvindo, me ouvindo neste momento, você que está aqui, essa mensagem é para você. Não é para o irmão que faltou, é para você que está ouvindo essa palavra hoje. Você que ainda não experimentou esse amor transformador. Você que ainda não se sente noiva de Cristo. Esse texto nos convida a aceitar esse convite hoje. E para isso é necessário nós nos arrependermos do nosso pecado, nos despojarmos da nossa feiura, nos permitirmos sermos adornados através da santificação que o Espírito de Deus promove em nós. Nós precisamos crer no sacrifício redentor de Jesus pela sua noiva e entregar a nossa vida a Ele. Ele está pronto para nos receber, purificar e nos conduzir numa vida de comunhão e intimidade com Ele. Portanto, não adie essa decisão. Não adie mais essa atitude, essa resposta, essa decisão, pois o amor de Cristo sempre está disponível e é capaz de transformar a nossa vida para sempre. E quando nós nos entregarmos a Ele, quando nós deixarmos ser tomados pelas suas mãos, como a noiva é entregue aqui às mãos do seu amado, nós perceberemos que no final das contas, foi Ele mesmo quem nos escolheu. Foi Ele mesmo quem nos preparou para esse dia. Foi Ele mesmo quem nos adornou para isso. Foi Ele mesmo quem nos conduziu para este momento tão especial em que nós o abraçamos e vivemos intimamente com Ele. E se você que já é crente, que já ama a Cristo, que já tem a convicção de que você é noiva de Cristo, não barateie isso. Valorize essa realidade, que nós possamos nos sentir amados pelo nosso noivo. Amém, irmãos? Que Deus aplique suas palavras em nossos corações e nos conduza nos seus caminhos. Nós vamos agora responder a pregação do Evangelho com o credo. Convido aqui nosso irmão presbítero Esdras, que irá também fazer a oração